Olá, sou a Inês, mãe de uma bebé, coach espiritual e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, as histórias de outras mães e entrevistas com profissionais. Aqui encontrarás conversas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe no Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vinda. Hoje gostava muito de falar do tema que nomeou, não é? Que deu nome a este podcast, que é viver no agora, ser mãe no agora. E o que é isso? O que é ser mãe no agora? E eu sinto que, em primeiro lugar, gostava muito de partilhar contigo este caminho que eu tenho percorrido, porque a verdade é que eu não acordei um dia e senti que estava mega presente e que todos as minhas questões desapareceram. Aliás, elas continuam cá. Eu acredito muito que nós vivemos esta vida justamente para reencontrarmos a nossa verdade, para nos reencontrarmos connosco, com nós mesmas. E acredito muito nesta ideia de que quando nós nascemos completamente puras e alinhadas. E o sentido da palavra pura é sem preconceitos, sem medos. E à medida que vamos crescendo, nós vamos aprendendo uma série de coisas. Também, e isto é assim mais espiritual e para quem acredita, mas podemos deixar de lado para quem não acreditar, não há problema, que é até de vidas passadas, até de experiências ancestrais da nossa linhagem. E, portanto, eu acredito muito que, basicamente, nós ganhamos todos esses medos, essas barreiras que temos que ultrapassar, para justamente mais tarde, quando ganhamos alguma maturidade, conseguirmos ir voltando a nós. E é nesse caminho de volta a nós que nos reencontramos e que ganhamos todas as capacidades e encontramos todas as ferramentas que precisamos para nos reencontrar. E também é nesse caminho que, no fundo, depois partilhamos. Eu acredito muito que a partilha, e no fundo também aquilo que eu estou a fazer convosco, este privilégio que eu estou a ter de poder partilhar convosco este conteúdo, faz parte desse caminho de aprendizagem, faz parte de um caminho de, basicamente, eu enfrentar um obstáculo, aprender as ferramentas que me foram úteis e que me serão úteis para o resolver ou ultrapassar e depois passá-lo para outros. Todos temos caminhos diferentes e todos temos, obviamente, missões diferentes na vida, mas sinto muito que esta missão faz parte do meu caminho. Voltando ao tema, este viver no agora para mim começou há muitos anos e espero que ao longo dos próximos tempos eu vá partilhando cada vez mais este caminho. E uma das coisas que aconteceu foi eu ficar muito tempo sozinha. Portanto, eu e o meu parceiro, nós basicamente mudámos-nos para os Estados Unidos enquanto eu estava a acabar o meu mestrado. E eu escrevi a tese nos Estados Unidos bastante isolada, porque nós não vivíamos numa cidade, vivíamos no campo, a 4 horas da cidade grande mais próxima. E, portanto, eu vivia os meus dias muito solitária, mas esse tempo sozinha deu-me imenso espaço para perceber uma série de coisas sobre mim. E a razão pela qual eu estou a falar disto agora é porque eu sinto que esse tempo para nós é de onde pode sair, sobretudo, esta capacidade de vivermos no momento, de viver no agora. E, portanto, isto vem muito ter este ponto que eu considero ser a primeira parte, digamos assim, de conseguirmos viver no agora, que é aceitarmos a nossa realidade e encontrarmos na realidade em que nós estamos espaços para estarmos connosco mesmas. E, obviamente, tendo passado pelo pós-parto, sobretudo, não é? A fase mais próxima do nascimento do bebê, é muito exigente, ou muito difícil às vezes nós conseguirmos esse espaço, porque justamente nós estamos a atravessar um processo muito, muito profundo e muito impactante e que nos vai, na verdade, definir, provavelmente, e vai definir o caminho para a frente para nós, como tudo o que acontece nas nossas vidas, mas de uma forma muito profunda. Ainda assim, eu acredito muito que
nós, ao conseguirmos ter esses pequenos momentos, vamos conseguindo viver de forma muito mais presente aquilo que está a acontecer. E de forma muito mais calma e integrada. E íntegra também. E, portanto, o que é que eu queria muito partilhar? É esta ideia de aceitação. E eu sei que não é um tema muito, se calhar, aliciante à partida, porque também há muito clichê à volta disso. Aceita que custa menos, que é uma frase que eu por acaso uso imenso na brincadeira com a minha mãe. Mas a verdade é que por trás dessa frase um bocadinho clichê e kika, que não é esta a palavra, eu sei, mas está muita verdade. Ou seja, quando nós temos a capacidade de simplesmente aceitar o que está a acontecer, nós não estamos a entrar em conflito com o que está a acontecer. E ao não entrarmos em conflito, temos espaço e capacidade de nos questionarmos com curiosidade em relação ao que está a acontecer. Ou seja, se nós estamos no nosso dia-a-dia e estamos constantemente a, nem digo só o queixar verbalmente em relação ao que está a acontecer, não é? Que é uma coisa muito típica nossa, de, e tal, o tempo hoje está muito quente, amanhã está muito frio, depois vai chover, ou hoje estou com dores nas costas, amanhã não tenho tempo para fazer não sei o quê. Portanto, o nosso foco, naturalmente, e tenho que dizer que eu cresci num ambiente em que havia algumas pessoas na minha vida muito direcionadas para o negativo e apreendi e integrei muito esse pensamento, e isso foi uma das grandes aprendizagens, foi eu perceber que me estava a focar nas coisas negativas e não nas coisas positivas, e ao conseguirmos simplesmente olhar para as coisas e aceitá-las como elas são, faz com que tenhamos o espaço que nós estávamos a dedicar digamos, a arranjar argumentos para contrapor e a contradizer e a argumentar. Vamos ter esse espaço para, opção número 1, resolver qualquer que seja o problema que esteja a acontecer na nossa vida. Opção número 2, se for uma situação mesmo muito grave, de podermos efetivamente lidar com o luto, sentir aquilo que está a acontecer, não é? Vivenciar os sentimentos que estamos a sentir nesse momento. Por outro lado, também estar verdadeiramente, lá está, no agora, com as pessoas à nossa volta, neste caso, por exemplo, com os nossos filhos, não é? Se nós estamos constantemente, e eu sou uma pessoa que, eu tenho muitas vezes estes momentos em que eu de repente estou, bolas, ela não dormiu o suficiente, ou ela dormiu demasiado, ou ela... agora como é que eu vou fazer porque tenho que ir para o parque mas ela não quer ir, ou eu queria mesmo era comer, tenho fome e ela não me deixa fazer a comida. O que acontece é, quando eu estou nesse registro, eu tenho uma dificuldade enorme em conseguir sequer fazer as coisas, porque estou completamente dedicada e, como é que se diz? E focada, essa é a palavra, e focada naquilo que não está a funcionar, certo? Conclusão. Se eu nesses momentos, em vez de estar focada no que não está a funcionar, eu me focar naquilo que está a funcionar, ou simplesmente não me focar, ou seja, simplesmente respirar fundo e aceitar, ok, ela não dormiu o que eu achava que devia dormir, ou ela não dormiu, ou ela dormiu demasiado com aquilo que eu achava que ela devia ter dormido, ou eu tenho fome e preciso cozinhar, ok, como é que eu posso resolver aceitando que ela não me deixa? Olha, se calhar vou pô-la no marsúpio, se calhar vou colocá-la na torre, depende muito das idades, não é verdade? Se calhar vou só pegar numa maçã e vou-lhe dar maminha, porque é o que ela quer. O que for. Acho que, obviamente que eu não estou aqui a dar uma receita finalizada. É mais numa ótica de abrir este caminho, de abrir esta conversa, de abrir a possibilidade de, se calhar, o caminho não ser por estarmos em conflito com o que está a acontecer, mas sim aceitarmos o que está a acontecer. E, portanto, na minha ótica, o primeiro passo para conseguirmos viver no agora e para sermos mãe no agora é aceitarmos o que está a acontecer à nossa volta. É aceitar a realidade que temos. E muitas vezes, é como eu digo, muitas vezes é duro. Muitas vezes não é a realidade que nós queríamos. Aliás, há um outro episódio que eu falo disto, que é a idealização, não é? Aquilo que nós imaginámos e aquilo que efetivamente está a acontecer. E, portanto, muitas vezes não é aquilo que nós queríamos. Simplesmente. E, obviamente, que não é fácil, muitas vezes, nós aceitarmos a realidade com a qual nós estamos a ser confrontadas. Ainda assim, eu acredito muito que
se a conseguirmos aceitar, vamos conseguir dar espaço na nossa cabeça, não é? Na nossa mente, no nosso corpo físico também, para simplesmente lidar com essa situação e não estar em conflito com essa situação. E, portanto, se tu fores uma pessoa como eu, que muitas vezes tem este tipo de situações em que entra em conflito, em que, no fundo, não quer aceitar aquilo que está a acontecer, eu convido-te a fazer este exercício de, quando estás a entrar num registro em que te sentes super contrariada, vamos dizer assim, portanto, se entrarmos no... Ou seja, eu acho que o indicador, para mim, pessoalmente, tem muito a ver com esta sensação de mente sem parar, a cabeça sem parar, as ideias não param, portanto, nós estamos ali num registro de conflito interno. Eu devia fazer isto, não devia fazer aquilo, ela não fez isto. Eu, quando entro neste registro, é quando eu sei. Agora é o momento de eu respirar fundo e aceitar que esta é a realidade. Aceitar que neste momento é isto que eu estou a viver. Aceitar que eu não posso só alterar as coisas. As coisas são assim. E depois, uma vez que eu respirei, que eu dei espaço a mim própria e que eu consegui interiorizar e aceitar e criar digamos, um elemento ou um ambiente mais calmo dentro de mim, então aí eu posso refletir. Ok, como é que eu vou resolver isto? Ok, qual é o próximo passo? Não é? Portanto, tudo isto faz com que seja muito importante nós simplesmente começarmos por aceitar aquilo que está a acontecer e não tentar contrariar ou tentar entrar em negação em relação ao que está a acontecer. Ao fazermos isto, ao criarmos este espaço de aceitação, estamos a libertar a nossa mente e o nosso corpo do conflito. Estamos a dar espaço para que ideias positivas, para que ideias construtivas, para que um caminho se possa abrir em que possamos realmente arranjar as soluções que procuramos e não o contrário, não um registro em que estamos em inflamação, sabem? Ou seja, em stress e em conflito, justamente. Por isso, deixo-te aqui esta ideia, convido-te a que reflitas um pouco sobre isto e, quem sabe, podes até comentar e reflitas um pouco sobre isto e que possas, nas próximas vezes que entrares em algum tipo de conflito deste género, te lembrar destas palavras. Aceitar a realidade. E depois, obviamente, a partir daí, o caminho ou seja, as opções são imensas. E eu não estou com isto todo a dizer que é tudo fácil, que não precisas de ajuda. Não, de todo. Eu sou uma pessoa que tenho uma coach, tenho psicóloga, faço uma série de coisas em que requeiro, digamos, ajuda e procuro ajuda. Portanto, não é numa ótica de aceita e agora, olha, desenrasca-te. Não, de todo. Eu acho que o caminho tem que ser aceitar para conseguirmos avaliar, analisar e depois, então, procurar o caminho, procurar qual é o próximo passo. E muitas vezes eu acredito muito nisto, que é quando nós entramos nesse registro de aceitação, nós também abrimos o espaço para que o próprio caminho se mostre, não é? O próprio caminho esteja à nossa frente e nós saibamos o que fazer a seguir sem ter que entrar em grandes procuras e grandes stresses. Eu não acredito que a vida tenha que ser estressante, eu não acredito que nós tenhamos de viver sempre sob pressão. Eu acho que o caminho é nós encontrarmos uma vida em que nós vivemos em alinhamento, em que nós vivemos em tranquilidade. E eu acredito também muito que é essa a energia que eu quero passar para a minha filha. É essa a crença que eu quero que ela tenha. E é nisso que eu gostava que ela se focasse. Que é, o que é que eu posso fazer e quais são as escolhas que eu tenho que fazer na minha vida para ter uma vida tranquila, positiva. Ninguém diz
que sem produtividade, ou seja, produtiva, mas feliz e com todas as características que essa pessoa, não é? Que a minha filha, que a criança, que todos nós desejamos, e somos todos muito diferentes, tal como eu também já mencionei noutros episódios, não é? Então, espero voltar a ver-te em breve. Obrigada e até já. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!